Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma palestra da Semana Pedagógica Moonshot 2023. Meu nome é Gisele Costa Silva, sou professora de língua espanhola e a pergunta disparadora da minha palestra é: por que eu tenho que aprender isso? Quem nunca se deparou com uma pergunta dessa na sala de aula, hein? E por que o nosso aluno não vê sentido no que a gente está apresentando para eles? E aí, quem é que nunca entrou naquela sala de aula, no meu caso Fundi 2, e não se deparou com aquelas caras de tédio, né? E com aquela pergunta: é aula livre? A gente vai sair da sala? Posso terminar a lição de casa do outro professor? Essas perguntas recorrentes me fizeram pensar se é só uma questão de geração, né? Que não está afim de fazer as coisas que a gente propõe, ou se de fato meu argumento para responder essa pergunta, que é sempre pensando, olha, no futuro você vai entender porque você tem que aprender isso, sabe? No futuro você vai ver a importância disso. Será que isso é um argumento para responder para o menino que está me perguntando por que eu tenho que aprender isso? Que futuro é esse que ele vai acessar? Né? E o presente dele? O que ele vai fazer com isso no presente? Então, o meu produto está adequado ao meu público? O que eu estou oferecendo está adequado ao meu público? Quando meu aluno quer saber por que ele tem que aprender, eu tenho que pensar nele como um usuário desse produto, qual a utilidade desse produto para ele e o que o meu aluno vai fazer com o produto que eu estou oferecendo. Né? Então, o conteúdo que eu estou passando, a informação que eu estou fornecendo, vai ser útil como? Né? E pensar na utilidade disso de uma maneira ampla, tá? Não utilitária, mas uma utilidade ampla. Então, quando eu começo a refletir sobre o meu produto, que é a aula, eu tenho uma tríade que vai me ajudar, né? Primeiro é o engajamento. Como é que eu faço para engajar esse aluno? Depois, a familiaridade. Esse tema tem que ser não ser familiar, mas tem que se tornar familiar para o meu aluno. Ele tem que ter uma relação emotiva também com esse produto que eu estou oferecendo. E a relevância disso para ele. Por que isso é importante? Né? Todos nós sabemos que só aprendemos o que faz sentido para a gente. Né? Então, se não tem sentido, se o aluno percebe que não tem sentido, por que então que eu vou demandar tempo com algo que é trabalhoso, com algo que é cansativo, porque aprender dá trabalho e é cansativo. Então, como que a gente consegue engajar o nosso aluno nessa jornada do aprender? Por que no meu caso, que dou aula de gramática de espanhol, por que é importante aprender esse tempo verbal? Né? Ou uma fórmula matemática, no que isso vai ser importante para mim? No que isso vai ser útil para mim? Porque essas coisas que estão tão distantes do aluno, do que ele está vivendo agora, é importante para ele. Que tipo de relevância isso tem para ele? Né? Os alunos do ensino médio ainda têm o vestibular, né, como uma forma de ter um incentivo para aprender. Mas e aquele aluno do Fundamental 1, 2? Né? Qual é a motivação para ele aprender o que eu estou passando para ele? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Né? Como é que o meu modelo de aula se encaixa nessa forma que eu estou querendo pensar? Então, eu dou aula expositiva quando? Né? Essa aula expositiva, qual é o comportamento do aluno nesse processo de aula expositiva? O aluno ele fica mais passivo, ele está
ativo, de que maneira esse aluno é ativo numa aula expositiva, uma aula gamificada, em que momento eu posso gamificar a minha aula? Dá para gamificar sempre? A utilidade contínua de uma gamificação não pode banalizar um pouco e também cair na rotina e também se tornar uma coisa cansativa para o aluno? Aula invertida. Como que a aula invertida pode beneficiar o meu trabalho? Né? De que maneira, em que momento que eu consigo trabalhar dessa maneira? E os projetos, né? Como que eu posso trabalhar projetos com os meus alunos? Como eu posso pensar no meu produto nesse formato de projetos? Então a gente tem que parar, pensar, ver qual é fato que nem todo professor usa sempre o mesmo método, né, a mesma forma de aula. Nós temos formas diversificadas. Então, nós podemos parar e pensar, né, qual é o meu tipo de aula? Qual é o tipo que eu mais uso? O que eu estou mais usando? Eu uso mais aula expositiva? Em que momento que eu uso essa aula expositiva? Nunca trabalhei com gamificação, como é que eu posso fazer isso? Como isso pode ser inserido no meu contexto? Aula invertida, meu aluno consegue, né, com o material que eu forneço, eu consigo fazer uma curadoria bacana para o meu aluno poder ter esse material antes de chegar na sala de aula? Em que momento eu preciso que o meu aluno saiba esse conteúdo previamente? E projeto, né? Mas como é que eu trabalho projeto dentro do meu contexto? Certo? Como que eu consigo trabalhar projeto dentro do meu contexto? E quando eu trabalho projeto, qual é o tipo de receptividade do aluno? Então, quando a gente analisa a nossa forma, né, de aula, a gente tem que pensar em tudo isso, e ser sincero, colocar ali na tabela o que eu mais uso, quando eu mais uso. A gente tem que se conhecer, conhecer o nosso produto para tornar ele relevante para outras pessoas. Tem se falado bastante em PBLs, né? Tem se falado bastante. Então, aquele trabalho em grupo, ele está ganhando essa roupagem né, mais estruturada do PBL. E aí, nós temos 2 exemplos aqui de trabalho. Um é o PBL que trabalha por meio de projeto, e o outro é o que trabalha por meio de problemas. Né? Embora a sigla seja a mesma, a forma é diferente. Né? Eles têm pontos de convergência, né? Então os dois pretendem resolver uma questão, os dois eles oferecem a colaboração entre os pares, né? O aluno é protagonista, não trabalha com projetos ou com a solução de problemas, né? E existe sim um protagonismo, uma colaboração em que os alunos assumem um caminhamento, né, do que está acontecendo. Óbvio que contando com a tutoria do professor. O nosso papel aqui, ele se transforma, né? Então, nos dois também eu consigo despertar no aluno aquela habilidade investigativa, né? Da maneira como eu conduzo o project ou problem. O aluno ele tem que investigar, ele tem que aprender a fazer essa investigação, né? Essa busca por solução. E, no fim, eles têm que resolver um problema. Só que a forma como se resolve esse problema é que diferencia o project do problem, tá? Nessa aprendizagem baseada em projeto ou em problema. A aprendizagem baseada em problema, né, num problema, ele vai tentar, por meio de uma pesquisa, responder uma pergunta,
né? Dissecar até o ponto de você conseguir resolver essa pergunta. Então, o grupo deverá chegar num consenso por meio de argumentação, né? Então, ele exige menos tempo, eu posso adaptar a minha rotina. Pode ser uma aula, por exemplo, né? O PBL Problem, ele pode ser feito em uma aula. Eu posso dar um problema para eles resolverem com aquilo que eu transmiti, né? Ele é um pouco mais simplificado, né? E é feito através dessa atividade em grupo. O grupo, né, tem que chegar num consenso de uma resposta que resolva o problema dado. Já a aprendizagem baseada em projeto, ela busca o desenvolvimento de um produto ou de um artefato, né? Então, o projeto ele tem como meta final a solução de um problema, óbvio, só que com a produção de um produto, de um artefato final, né? Para que esse produto seja elaborado, a gente traça um planejamento, um desenvolvimento, né? E o processo é muito importante, né? O processo é o que vai ser avaliado, né? Então, eu posso ter projetos baseados em aprendizagem baseada em projetos de 2 semanas, de um mês, de um trimestre, de um semestre, de um ano, depende da complexidade do que está sendo proposto, do que está sendo trabalhado. Então, o project, ele tem como principal fonte avaliativa para o professor o processo, como é que o aluno chega nesse produto. E o problema, a aprendizagem baseada em problema, o que vai ser avaliado é o resultado final. Qual foi a solução dada para esse problema, certo? Então, eu tenho essas duas formas de trabalhar o PPE. Então, mais uma vez, dentro do meu contexto de aula, como é que eu posso trabalhar no PBL? Em uma visita à universidade aqui em São Paulo, a Intel, um grupo de professores foi agraciado com uma imersão de 3 dias, né, na faculdade, e é uma faculdade que trabalha com aprendizagem baseada em problemas reais, né, oferecidos por empresas. Eles nos compartilharam a forma de trabalho deles, né, e aí eles estavam falando da utilização do PBL. E o mais legal que eles nos colocaram é que, assim, qual é a sua realidade? Não existe uma coisa, um formato melhor ou pior. Existe o melhor formato para você utilizar. Então, isso vai depender de onde você está, da escola que você está, do seu grupo de coordenação, do seu grupo de professores, né? Tudo vai depender do contexto em que você está inserido. Então, a gente tem a interdisciplinaridade, que é o projeto dentro da disciplina, que eu trabalho ele dentro da minha própria disciplina, eu e os meus alunos somente trabalhando no tema da minha disciplina. Eu tenho a multidisciplinaridade, que são projetos que têm pouca relação com o conteúdo da disciplina específico, não um conteúdo específico, mas ele integra disciplinas diferentes através de um contexto, né, de um tema. Por exemplo, eu esse ano vou trabalhar a construção de uma cidade sustentável. A intersecção entre ciências, história, geografia, espanhol, artes, o tema vai ser a cidade sustentável. E aí, cada um de nós vamos contribuir para a construção dessa cidade. Então, o contexto é a cidade sustentável e não necessariamente está ali o meu tema, o meu conteúdo, ele nós vamos trabalhar especificamente esse conteúdo aqui. Não, o menino precisa de várias coisas no espanhol para construir essa cidade. Ele precisa de conhecimentos geográficos para
ajudar a construir essa cidade, conhecimentos históricos, artísticos para a estética da cidade, né, de programação, quem sabe. Então, a multidisciplinaridade permite isso. A interdisciplinaridade são as disciplinas integradas com o projeto, né? E a transdisciplinaridade é quando não há mais disciplinas, existe só o projeto. Então, que é como o teletrabalho, que é muito legal, né? E é uma maneira bem interessante, né? Então, você não tem mais a divisão por disciplinas. Você tem um professor que tem um conhecimento horizontal, ou seja, ele tem que saber um pouco de tudo, e ele vai guiar esses alunos, orientar esses alunos no desenvolvimento desse projeto. Também é bem interessante essa proposta. E aí, dentro dessas 4 realidades, o que eu consigo trabalhar no meu espaço? Né? Eu consigo trabalhar só dentro da minha disciplina? Ok, tá ótimo. A gente trabalha só dentro da nossa disciplina. Consigo me unir com colegas que estejam integrados a esse modelo de avaliação, de trabalho, de processo? Ótimo. Consigo trabalhar com outras disciplinas em um projeto? Então, tudo vai depender da disponibilidade que cada um tem, né? Então, é importante a gente ter consciência disso. O que eu quero fazer, tá? Isso é importante. E aí, na educação básica, a gente resvala nesse problema do conteúdo. Eu não posso servir a 2 senhores, né? Ou eu faço um, ou eu faço o outro. Só que também, se eu ficar esperando o momento oportuno para trabalhar só com projeto, dentro desse nosso contexto, que o menino, no final do ensino básico e do ensino médio, ele tem que fazer um vestibular para poder entrar na universidade, a gente também não pode jogar fora o conteúdo. Então, como é que eu faço? Né? Qual a relevância do conhecimento teórico na solução de problemas reais, em que o menino pode solucionar, criar uma resposta, né? É um fato que a gente não pode simplesmente eliminar os conteúdos e nos dedicar a solucionar questões reais, né, do que o menino está vivendo naquele momento. Então, de que maneira eu vou conseguir integrar esses 2 momentos? Como é que eu consigo fazer isso? Então, eu tenho que definir a minha intenção. A minha intenção é fazer com que o projeto sirva ao meu conteúdo, né? O conteúdo é o personagem principal, então eu tenho que definir meu trabalho pensando nisso. Ou o meu conteúdo vai servir ao projeto, né? Eu tenho um tema no projeto, eu tenho algo para desenvolver. O meu conteúdo ajuda o menino a desenvolver isso? É isso que eu tenho que ter em mente. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora, né, desde o início, é como que eu analiso o que eu tenho, se eu quero mudar a minha trajetória, como eu vou trabalhar a minha trajetória. Eu tenho que fazer isso intencionalmente, né? Então, algumas universidades já trabalham com a experiência por meio de casos reais, conectados com empresas que estão entregando esses cases, né, esses casos, para que os alunos trabalhem na solução. Então, quando o aluno ele se vê com esse desafio, a participação dele aumenta, né? Ele se integra mais, se engaja mais e aprende mais, né? Na nossa realidade de fundamental, com matérias fragmentadas, e não é só a matéria fragmentada, mas é o meu tempo fragmentado. Às vezes eu não estou lá no dia que o professor de história está, né? Às vezes eu não estou no dia que a professora de artes está. Então, esse formato de aulas fragmentadas acabam por engessar um pouco o nosso trabalho.
né? E aí, os horários distintos, o conhecimento específico de cada um, a avaliação formal, né, em que o aluno precisa dar respostas esperadas, sem espaço para discussão, para troca de informação no momento da prova, óbvio, né, que são provas que estão ali para testar se o aluno sabe ou não aquele conteúdo, acabam por dificultar um pouco o planejamento de projeto. Né? O professor ele tem que fazer uma prova, ele tem que corrigir posteriormente essa prova, ele tem que devolver essa prova, né? Preparar o aluno para a próxima prova. Então, fica complicado da gente pensar, né, em projetos dentro desse contexto de provas. Né? Fica difícil. Por isso, ao pensar em uma proposta, podemos considerar se o projeto servirá ao conteúdo ou se o conteúdo servirá ao projeto. Então, se eu tenho a possibilidade de trabalhar com projeto, mas no final eu tenho que ter uma prova, talvez o meu melhor modelo seja o projeto trabalhando para o conteúdo. Né? Se eu tenho um pouquinho mais de liberdade, talvez o melhor para mim seria o conteúdo servindo ao projeto. Tudo vai depender do seu contexto. Né? Se o meu conteúdo servirá ao projeto ou se o projeto servirá ao meu conteúdo, depende do meu contexto. Né? Eu posso até estimular o meu aluno, por exemplo, se eu escolher que o conteúdo serve ao projeto, eu posso estimular o meu aluno a estudos individuais. Né? E como é que eu faço esse tipo de estudo individual? Vídeos, a gente tem aplicativos, aqui a Moonshot mesmo a gente vai ver nessa semana pedagógica. GNL é ótimo para a gente fazer aula invertida, né, em que o aluno pode ver antes o conteúdo, a gente consegue direcionar esse aluno para esse conteúdo. Quizzes, que também a gente vai ver aqui, né, na semana pedagógica. Então, são algumas ferramentas que me ajudam no estudo individual do aluno e que eu consigo mensurar. Né? O quizzes eu consigo aí ver onde ele errou, o que ele errou, são coisas que me ajudam. Né, a no final aplicar uma prova baseado naquele conhecimento que ele tem, ou direcionar a minha prova para aquele conhecimento que ele adquiriu. Né? Então isso é sempre legal. Sempre pensar que se o que você encontra com facilidade na internet é o que você vai usar, é o que você vai ensinar para o seu aluno, então você pode substituir. Eu sempre penso isso. Então, em estudos individuais, eu penso, se esse conteúdo, o meu aluno encontra material legal na internet, que esse material consegue passar para ele o que é, então eu não preciso dar essa aula para ele. Eu coloco como aula invertida. Né? Eu posso usar forms, eu posso usar o quizzes, eu posso usar essas ferramentas para mensurar o quanto ele aprendeu daquilo ou não. E aí eu consigo deixar o meu cronograma de trabalho com um pouco mais de espaço para os projetos. Porque a atividade em grupo, ela é legal de ser realizada ali perto de você, né? Para você ver a dinâmica, como que cada um está trabalhando nesse grupo. Então, fica bacana da gente fazer dessa maneira. O que o menino consegue estudar através da internet, a gente coloca como estudo individual. O que você precisa avaliar, o comportamento de cada aluno, as relações que eles estão estabelecendo dentro do grupo, né? Como eles estão chegando a soluções, como eles estão investigando, né? Isso você pode fazer em sala de aula. Então, quando eu defino a minha intenção, fica mais fácil de eu traçar um processo, né? Um método. Então, defina seu percurso. A primeira coisa que você vai fazer é o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Defina seu percurso. E tem 3 coisas que devem estar bem explicadas para os alunos
quando eu vou trabalhar com projetos, tá? Ou, gente, independente, se eu não for trabalhar com projeto também, o foco aqui é a gente pensar num projeto em que o aluno é o protagonista da ação, né? Então, mas em tudo que você for fazer, você tem que definir para o seu aluno o objetivo, qual é o seu objetivo com aquilo, o tempo que você vai gastar, o tempo que você vai usar passando isso e a forma que você vai avaliar, né? Essas 3 coisas têm que estar de maneira simples e objetiva para o aluno compreender. Então vamos lá. Qual é o objetivo do meu projeto? Qual é o meu objetivo? O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? O que eu espero que meu aluno alcance no final? Né? A intencionalidade do trabalho é traçado pelo objetivo. Então, aqui a gente tem peças de quebra-cabeça, por quê? Porque toda vez que a gente vai montar um quebra-cabeças, a gente já sabe qual é a imagem final. Né? A gente sabe qual é a imagem final, a gente sabe qual é o resultado final. Só que não é por causa disso que montar um quebra-cabeça se torna menos interessante. Né? O processo de montar o quebra-cabeça faz com que o resultado final seja positivo, mesmo eu já sabendo o que eu quero alcançar. Então, trabalhar com projetos é trabalhar com previsibilidade, dando margem, né, para flexibilidade. Mas eu tenho que saber onde eu vou chegar. Como eu vou saber onde eu vou chegar? Né? É traçando um cronograma. Né? O cronograma é importante para a organização dos alunos, para eles saberem o que eles vão fazer, o passo a passo do que eles têm que executar. Então, é o cumprimento desse tópico também por nossa parte, né, do que a gente oferece para ele. Então, quando eu vou dar um projeto para um aluno, esse projeto já tem que estar pronto, não é algo que eu vou desenvolvendo. O projeto ele tem que ser pensado antes, né, para ser executado com os alunos, mas ele já tem que ser pensado antes. Quanto tempo vocês vão gastar, o que vai ser necessário, tudo o aluno já tem que saber antes, né? Então, as semanas, as aulas, isso é importantíssimo do aluno saber. A forma de avaliação, né? Essa é outra parte importantíssima. Aqui eu tirei do Clube Porvir, né, essa parte da rubrica, que elas devem ser objetivas, simples, gradativas e intencionais. O aluno tem que perceber ali quais são os meus critérios, quais são os níveis de desempenho que eu quero que ele alcance. Tudo isso ele tem que saber. Ele tem que ver na rubrica o que ele precisa fazer para tirar a nota máxima, o que acontece se ele fizer o mínimo, né? Ele tem que saber. A rubrica tem que ser objetiva, tem que ser clara. Os espaços para desenvolver as atividades, o cronograma do processo para o professor e a formação de grupos também é muito importante, né? Pensar nesse planejamento das atividades, pensando também onde elas vão acontecer, quando elas vão acontecer e com quem elas vão acontecer, quem é o grupo, né? Quem são as pessoas que compõem o grupo. A formação disso é importantíssima. Peça ajuda aos seus coordenadores para formarem os grupos de pessoas, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas os espaços e onde essas pessoas vão trabalhar para desenvolver esse projeto deve ser pensado pelo professor no momento que você está idealizando esse projeto, esse trabalho em grupo. Tudo nesse processo de construção de um projeto, ele é intencional. Então, o espaço, o ambiente é um elemento de aprendizagem. Então, eu vou escolher um lugar em que eles se olhem, em que eu consiga olhar todos trabalhando. A organização do professor vai refletir no aluno. Não adianta eu exigir do meu aluno uma organização se eu não tenho. Então, quando eu chego na aula de projetos,
isso tem que estar claro para eles, o que eu estou fazendo, qual é o próximo passo. Então, isso depende da minha organização também. E como eu estava falando, a formação de grupos, a formação dos pares que se colaboram, né? Vai ter briga, porque eu não estou sentada com a galera que eu curto? Vai ter briga, né? E aí que eu falo, esteja sempre aliado com o seu coordenador. Peça ajuda ao seu coordenador antes para a formação desses grupos, né? Lidar com o outro, com quem é diferente, respeitar o outro, aceitar, impor, ceder, tudo pensando no resultado final, no processo, no produto final, no sucesso desse produto final. Então, o aluno, mesmo os pequenos, a gente tem que começar com essa rotina de colaboração, né? De como o menino vai se impor, de quando ele vai ceder, né? A finalidade do trabalho em grupo será elaborar um bom produto. Então, a gente tem que incutir isso nos alunos, né? Nós, na vida real, né, num ambiente que não é seguro como o da escola, temos que nos relacionar com todo mundo. Então, o aluno também. O aluno tem que aprender, isso é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, ninguém nasce pronto para isso. Então, a escola é o espaço seguro em que o aluno vai poder fazer esses testes, vai poder fazer essa dinâmica de se relacionar com o outro que é diferente dele, né? Respeitando seus princípios, seus valores e visando sempre o objetivo final, que é o bom desenvolvimento e a apresentação de um produto, né? É isso que a gente tem que começar a orientar os nossos alunos, né? Estimular a distribuição de atividades e responsabilidades com o coletivo e a autoavaliação. Também é um espaço, né? Você contribuiu para o grupo contribuiu para você. Fazer esse processo de autoavaliação assistida, tá? Orientada, conversada, isso é muito importante para o aluno aprender. E aí, gente, uma coisa que não pode faltar é o feedback. Tudo que fazemos precisa de uma avaliação, uma devolutiva, o famoso feedback, né? Então, também na Intel eles deram essas 3 frases que eu achei muito legal para a gente trabalhar. É o que bom, que ruim, que tal. Que bom, quais foram as coisas legais que a gente fez? Né? O que o grupo fez de legal? O que ficou ruim? O que a gente pode, né? O que não foi legal? O que não ajudou no processo? E o que pode ser melhorado? Que tal se a gente fizer de outra maneira? Né? Então, esse feedback é importante no processo de autoavaliação também, não só da avaliação do grupo, mas de autoavaliação. Eles falaram, e aí as empresas também fazem isso, algumas empresas, corporações fazem isso, que é o daily. Né? No início do dia de trabalho, no início do dia do estudo, na primeira aula, no primeiro momento, você anota o que você aprendeu no dia anterior, o que você fez, né? O que você fará no dia de hoje e o que impede de você fazer algo bom no dia de hoje, o que te impede de aprender algo hoje. Então, o aluno começar a pensar o que eu fiz ontem, o que eu aprendi, o que eu posso fazer hoje, o que está me impedindo de fazer alguma coisa melhor hoje, né? Aí a gente pode pedir também a ajuda da orientação, da coordenação, se os alunos apontam algum problema, olha, hoje eu estou cansado, ontem eu dormi muito tarde, eu estou com sono, isso pode me atrapalhar a aprender alguma coisa hoje. É legal que o aluno também comece a se colocar nessa posição de estudante, né, de um estudante ativo, né, e de fazer essas construções, né, de observação. Então, o feedback é um espaço para essa observação, né, para essa auto-observação. E aí eu tenho algumas dicas, né, que eu chamei de dica de ouro. Primeiro, adaptação. Para eu trabalhar com um projeto,
tem a minha adaptação. O que eu faço hoje, o que eu quero fazer e como eu vou chegar lá. Faça isso, separe essas 3 coisas, né? Eu não consigo fazer um esquema sem disciplinas, só avaliando a nossa realidade, que é o que chama mais a atenção do aluno, que é o que engaja o aluno mesmo, né? Quando ele tem que resolver um problema real, né? Ele se sente parte daquilo, então ele quer resolver, então ele vai se integrar melhor. Como é que eu consigo adaptar essa forma de projetos, de trabalho de projetos dentro da minha realidade? Como a tecnologia pode beneficiar nesse processo? Eu sou uma professora que tem 2 aulas semanais. Eu não tenho tempo. Então, como é que eu posso transformar essas 2 aulas em 4? É a tecnologia que vai me ajudar nesse processo. Então, acompanhe aí na semana pedagógica as outras palestras que tratam dessas ferramentas que facilitam a sua forma de dar aula. Né? Nós podemos estar presentes em vários lugares. A gente viu na pandemia que a forma de aprender ela não é tão linear, né? A gente viu que ela pode acontecer em diversos lugares, em diversos momentos, em diferentes espaços, em diferentes tempos. Eu gosto de trabalhar com vídeo porque o menino pode voltar, né? Ele pode voltar naquela explicação. Eu gosto de conectar com o vídeo um formulário para ele testar se ele entendeu aquilo ou não. Então, a gente pode fazer formulários de feedback também, né? A gente tem esse recurso no Forms, né? De você fazer um Forms que direcione o menino, se ele errou a questão, eu posso direcionar para a explicação. Né? Então é interessante, eu consigo ver o percurso do aluno, eu posso fazer um de checagem mesmo, para mensurar isso e ter dados, né? Busque parcerias da sua coordenação, dos seus colegas de trabalho, verifica quem está alinhado com você, com as suas ideias, quem é legal de trabalhar, né? Porque tem que ser prazeroso não só para o aluno, mas eu também tenho que pegar e falar por que eu estou dando isso para o meu aluno, eu sei por que eu estou dando verbo no presente no indicativo para o meu aluno, né? Então, se conectar com parceiros que se importem, né? Isso é muito legal, porque eles podem contribuir, a gente sempre, quando está trocando com um colega, a gente aprende mais. Pesquise infinitamente. O professor é um pesquisador, né, natural. Não existe um professor que não pesquise. Nós temos que pesquisar. Né? Isso tem que fazer parte do nosso diário. Né? Se integrar as novas tecnologias ao que a gente tem de novo, ou como é que eu posso usar coisas que já estão aí faz tempo? Como é que eu posso reutilizar como eu posso reutilizar um documento compartilhável, né? Inovar é isso, é você transformar o uso de coisas que já existem. Escutar. Então, vocês que estão aqui na Semana Pedagógica Moonshot são pessoas que estão pesquisando, estão escutando, estão buscando. Então, ouvir atentamente, né, e ver como que todas essas coisas se encaixam no meu contexto. E a curadoria, né, a curadoria das coisas que eu vou oferecer para o meu aluno. Isso é importantíssimo, né? De que maneira isso vai me ajudar? De que maneira o que eu tenho, esse material que eu possuo, pode ajudar meu aluno? E lembre-se, você pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Faça uso disso. Quando a gente tem pouco tempo para trabalhar com projetos,
tecnologia nos ajuda nisso, né? Faça com que, pense bem naquilo que eu falei, que o que tem na internet, disponível na internet, que você vai passar na aula, gastar um tempo explicando e que o aluno no final fala, por que eu tenho que aprender isso? Se ele tem como encontrar na internet, coloque como atividade que ele seja o protagonista daquilo. Coloque como uma atividade invertida, né, em que você, aluno, vai buscar esse conhecimento primeiro para poder chegar aqui e responder essas questões. Faça o contrário. Existem aplicativos ótimos para a gente fazer isso, né? O DNL, como eu citei, é um deles. E aí, deixa para o momento da sala de aula, deixa para o momento quando ele vai usar. Eu tenho vários alunos que me perguntam, para que eu vou aprender verbo no presente do indicativo? Eu falo, olha, isso é uma ótima pergunta. Quando que você vai usar? Especificamente na sua vida, isso é uma coisa que você vai ver. Mas no projeto tal, você vai ter que explicar como é que funciona essa casa. Então, talvez seja útil para você aqui. Não, nessa casa maravilhosa e linda que você fez, você vai ter que explicar como que funciona. Então, uma das formas de uso é ali. Por que eu tenho que estudar? Coloque o aluno como protagonista, né, da atividade, para que ele perceba que o aprender não é só se apropriar de um conhecimento, né? Mas é estabelecer conexões com outras coisas, é ampliar o conhecimento, é fazer com que. E eu acho que o principal de todos é esse estabelecimento de conexão, né? É você tornar o mundo mais conexo. Quando eu conecto as coisas, né? Quando eu estou conectando as coisas, eu estou aprendendo. E a escola, ela é isso. Tudo está conectado. Ele só, quando o aluno percebe, nossa, isso que eu estou vendo com você, eu vi com a outra professora de um outro jeito, né? E a gente viu que os projetos proporcionam isso, ele consegue pensar que todas essas coisas também podem ser conectadas com a vida que ele tem, com as escolhas que ele faz, né? Com o tipo de situação que ele está inserido. Então, para isso que a gente estuda tantas coisas, né? Não é só para tirar nota no final. E aí, quando a gente estuda o projeto, que pro produto final, para o aluno, é o que importa, né? Para o aluno é o que importa, a gente consegue mostrar para ele que, na verdade, o processo para ele chegar naquele produto final é que fez ele aprender. E aí eu não preciso dizer para ele, olha, você viu como é importante o verbo no presente do indicativo aqui? Ele vai ver que ele precisa desse verbo para poder explicar aquilo que para ele é importante, né? Explicar algo que ele fez. Então, eu acho legal isso, que quando a gente percebe o que é de fato importante, o que é relevante, o que eu posso dar de uma forma diferente, né? Que também vai contribuir para o aluno. Então, saiba que você está em todos os lugares de diferentes maneiras. A tecnologia permite isso de forma bem fácil, tá? E eu encerro minha fala por aqui. Eu espero que vocês se aventurem. Eu deixo aqui, né, com vocês os meus algumas das minhas redes sociais. Eu tenho o LinkedIn, tem aqui o link, né, para vocês acessarem depois. Quem quiser me achar no Instagram é GGNovator, esse é o mais completo, @GGNovator, né? Então nele tá o meu site, nele tem um link pro LinkedIn, então entrando ali pelo Instagram você tem acesso às outras redes sociais. Foi um prazer estar nessa palestra com vocês, eu espero que tenha sido útil, que seja útil, né? Que seja um pontapé aí para vocês começarem a modificar e verem formas diferentes e se depara com essa pergunta, por que tem que aprender isso de uma maneira mais científica, né? Fazendo um dissecamento dessa pergunta. Por que ele está me perguntando isso de fato? Tá bom? Um beijo enorme e até a próxima. E aí, gostou dessa palestra?
Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!